que aonde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estará presente. Aleluia, aleluia, Deus. E o Senhor é presente aqui neste lugar. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Eu já senti a presença dele. Aleluia. E ele está aqui. Se por algum momento você se entristeceu por entrar na casa de Deus e ver tão poucas pessoas, não se entristeça mais. Porque a igreja está vivendo os seus últimos momentos na terra. A igreja está vivendo os últimos segundos. E o Senhor está nos chamando. O Senhor está nos preparando para levarmos com Ele. Para vivermos na glória. Para estarmos lá com Ele. Então não vamos entristecer os nossos corações quando nós vemos a igreja praticamente vazia. Porque é os últimos momentos. E só aquele que aguentar o processo vai viver o propósito. Amém. E nesta noite eu trago como tema da palavra exatamente essa frase, que é uma frase que me toca muito, que me chama muita atenção. Aquele que vive o processo, que suporta o processo, vive o propósito. Então, para nós chegarmos ao nosso propósito, nós precisamos passar pelo processo. Eu imagino que aqui todos têm um propósito a viver, seja aqui ainda na terra, ou seja, chegar ao céu, que é o nosso propósito maior. Mas para isso nós precisamos suportar o processo. Eu quero estar lendo com os irmãos nesta noite a palavra que se encontra em Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, versículo 3 e seguir. Todos encontraram? Amém. Diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Senhor Jesus, os irmãos podem se sentar, veio à terra, se fez carne, com um único propósito, que era dar a nós, pecadores, fracos, o direito da salvação. Meu Deus, aleluia. Mas não é porque ele morreu na cruz, ele suportou o processo para nos dar esse direito, para alcançar o propósito, que nós não vamos ter o nosso processo para passar. O processo vai nos qualificar, o processo vai nos santificar, vai nos fortalecer, nos ensinar a ter paciência, nos ensinar a ter perseverança, para nós alcançar o nosso propósito. Aleluia. Deus. Todos nós aqui passamos por vale, por deserto, por provações, todos os dias. Todos os dias nós temos um leão para matar. Todos os dias nós temos um propósito para alcançar. Todos os dias nós precisamos passar por alguma dificuldade para nos fortalecer, Meu Deus. para nos santificar e para estarmos presentes na presença do Senhor. Aleluia. O nosso propósito como cristão, o principal é chegar ao céu. Mas quantas e quantas vezes nós pensamos em desistir?
jogar tudo pro alto, falar, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Não só na nossa vida espiritual, em todas as áreas da nossa vida. Nós passamos por momentos que nós queremos jogar tudo pro alto, mas o Espírito Santo está ali, cuidando, protegendo, falando, aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um pouquinho. Que o propósito está ali na frente. O que você quer está ali na frente. A sua vitória está chegando a você. Aleluia. Nós precisamos nos santificar todos os dias. Nós precisamos vencer as batalhas todos os dias. Porque o processo não é fácil. Aleluia. O processo quer nos destruir, quer nos matar, quer nos colocar para baixo, quer nos fazer desistir. Mas é Ele que vai nos ensinar a ter caráter, a ter paciência, a ter perseverança e a alcançar o nosso objetivo. E alcançar aquilo que nós queremos. Então, nesta noite, se você está vivendo algum momento difícil na sua vida, se você está passando por algum processo difícil que está colocando em sua mente a opção de desistir, tire agora essa opção da sua mente. Meu Deus. Porque o Senhor colocou para nós, quando Ele subiu aos céus, Ele nos entregou o Espírito Santo. E Ele está todos os dias nos cuidando, nos guiando, nos protegendo, nos livrando de acidentes, nos livrando do inimigo, nos livrando do laço do passarinheiro, nos livrando do homem sanguinário. E o Espírito Santo está ali nos cuidando, nos protegendo. Aleluia, nos guiando, mostrando aonde nós devemos caminhar, aonde devem estar os nossos passos, os nossos pensamentos. Então, até no processo, até no vale, vamos glorificar a Deus. Aleluia. Não importa o quão difícil é o que estamos passando no momento, mas vamos glorificar a Deus. Vamos adorar o nome do Senhor. Porque se nós enquanto cristãos, nós devemos levar a palavra, mas nós devemos, acima de tudo, levar o nosso testemunho. Nós devemos viver o nosso testemunho. E só vive testemunho aquele que passa pela prova. Só tem testemunho para contar aquele que passa pela prova. Se nós, desde que entramos na igreja, desde que Jesus nos escolheu para sermos servos dele, vivêssemos uma vida maravilhosa, sem provação, sem tentação, nós nos acomodaremos. Hoje a igreja, por mais que está passando por tribulação, está acomodada. A igreja está acomodada. Está aconchegada na situação que está. Oramos pouco, estudamos pouco, buscamos pouco. Isso não é uma palavra que é só para vocês, é para mim. Porque quando a missionária mandou mensagem pedindo, traz uma palavra para mim na igreja de sexta-feira, eu falei, meu Deus, tem tanto tempo que eu não pego a Bíblia. Então isso é para mim. Porque a palavra primeiro vem para quem está trazendo ela. Então nós, quando cristãos, estamos acomodados. Estamos deixando o nosso dia a dia, a nossa rotina corrida do dia a dia, ser prevalecedora, vir em primeiro lugar e deixando as coisas de Deus para a hora que dá tempo. A hora que dá, eu faço. A hora que eu tiver um tempinho, eu adoro a Deus. A hora que der, quando eu estiver cansado, eu vou à igreja. E nós estamos acomodados. E o Senhor está na porta, batendo. Todo dia Ele vem para alguém. Todo dia Ele busca alguém. Vai chegar a hora que Ele vai buscar a igreja.
E nós precisamos estar preparados. Nós precisamos dar o nosso melhor. Nós precisamos adorar a Deus em espírito e em verdade. E colocar Ele em todos os momentos da nossa vida. Todas as batalhas que nós conseguimos terminar, batalhar, nós precisamos glorificar a Deus. Se estamos vivendo a prova, nós precisamos glorificar a Deus. Verdade, Deus. Aleluia. E sempre saber que o Espírito Santo está nos cuidando, está nos guiando, está nos fortalecendo para passar por aquilo. A tempestade vem, a vontade de desistir vem. Quando nós chegamos na igreja e vemos tantas cadeiras vazias, a gente pensa, de novo, cadê as pessoas? Há 3, 4 anos atrás não era assim. O que está acontecendo? Os cristãos estão acomodados. Estamos acomodados. Queremos ficar em casa. Estou cansado. Na hora que dá tempo eu vou. Na hora que der o tempo eu faço. E não estamos vivendo o nosso chamado. Não estamos vivendo o nosso processo. Meu Deus. Nós estamos escolhendo ficar sentado, esperando alguém fazer aquilo que nós somos chamados para fazer. Aleluia. Era muito fácil a gente chegar e falar, hoje eu não vou. Arruma uma pessoa para pregar no meu lugar. Mas aí eu não estaria vivendo o meu processo. Eu não estaria vivendo o meu chamado. E é muito difícil quando a gente fala de chamado. Porque para a gente viver o nosso chamado, a gente precisa passar por um processo. E muitas das vezes tem pessoas que, ao invés de nos apoiar, nos apunhalam pelas costas. Aquele ali, traz uma palavra? Quem é ele? Aquele ali louvar? Todo desafinado? Quem é ele? Mas o Senhor nos chamou. Quando nós aprendemos a não dar ouvido a essas pessoas que, ao invés de ajudar, o que é triste falar, porque a maioria das vezes são pessoas que também são cristãos, que também está dentro da igreja, que também tem o chamado, que também está abandonando o chamado, por medo do que vão falar, mas ele vai lá e é o primeiro que fala. Quem é fulano para orar por mim? Quem é ciclano para pregar na igreja? Quem é fulano para ser pastor? Não é pastor? Quem é? Aí esquece o chamado dele e começa a dar pitaco no chamado dos outros. E quando nós tampamos os nossos ouvidos para esse tipo de crítica e colocamos o nosso objetivo de viver o nosso chamado, não importa o que vão dizer. Aleluia. Nós vamos viver o nosso processo, viver o nosso chamado, porque o nosso alvo é morar no céu. E se Deus colocou alguma coisa nas nossas mãos, nós precisamos fazer. Esquecer o que os outros estão falando. Esquecer as críticas que vêm para destruir. Se você sente no coração de orar por alguém, de dar um abraço em alguém, de chegar em alguém e falar, Jesus te ama. Não importa o que a pessoa vai falar nas suas costas, mas faça. Porque é o seu chamado. Aleluia. Se você tem o chamado de louvar a Deus, não importa como é a sua voz. Louve a Deus, porque sempre vai ter alguém que vai precisar ouvir aquele louvor. Que vai derramar no seu coração durante aquele louvor. Aleluia, Deus. E se você tem o chamado de levar a palavra, entregue o seu chamado a Deus, entregue a sua voz a Deus, e Ele vai te capacitar. Aleluia. Ele vai te ensinar, Ele vai te instruir. E Ele vai te dar as palavras. Aleluia. Meu Deus. Porque nós precisamos viver o nosso chamado, viver o nosso processo, para nós alcançarmos o nosso propósito. Aleluia. Há muitos anos atrás, quando eu entrei na igreja, eu acredito que eu já falei isso aqui, eu comecei a tomar conta do grupo
de jovens. E por vir de uma outra religião, lá o grupo de jovens era completamente diferente. Tinha dinâmicas, estudos, e quando eu passei para a Igreja Sal da Terra, era simplesmente ensaio de louvores. Então Deus tinha colocado no meu coração de passar a fazer estudos com os jovens. Na época tinha um número bom de jovens. Na época era regente, eu era dirigente. Tinha um número razoável de jovens. Aí uma irmã, de muitos anos de ministério, chegou em mim e falou assim, eu falei para ela esse desejo, falei que estava estudando para isso. Chegou em mim e falou assim, quem é você? Não falou por trás não, falou para mim. Quem é você? Se fosse fulano, eles iam dar ouvido, mas para você eles não vão dar ouvido não. Naquele momento eu abaixei a minha cabeça, eu engoli o meu chamado, eu enterrei aquilo que Deus me deu e fiquei anos, mal aceitava uma oportunidade na igreja. E eu vivi por um processo muito doloroso para entender que eu precisava viver o meu chamado. O Senhor vinha me cobrando. O Senhor usava pessoas para falar comigo. Você enterrou o seu chamado. Você precisa viver ele novamente. Você precisa desenterrar. Porque quando o Senhor requerer o seu chamado de você, o que você vai entregar para Ele? E depois do processo que eu passei, eu fiz um compromisso com o Senhor. Foi um processo doloroso, que me colocou em depressão, crise de ansiedade, remédio antidepressivo, eu não dormia. O meu filho ficou a Deus dará. Ele sempre foi uma criança muito independente, mas eu não tinha força nem para cuidar dele. Eu levantava da cama para organizar a casa e fazer comida, e voltava a deitar de novo. Porque eu não conseguia entender por que Deus tirou a minha filha de mim. Eu não conseguia entender qual que era o propósito daquele processo que eu estava vivendo. Com o tempo, pessoas chegavam em mim e falavam, é melhor Deus ter tirado agora do que vir uma criança com deficiência. Não aceito. Porque se fosse para vir com deficiência, viria com deficiência. Quantas crianças deficientes não tem? E são bem amadas, são bem cuidadas. Verdade, Deus. Mas eu entendi que o Senhor estava me chamando. O Senhor me colocou no vale e pediu de mim, viva o seu chamado. Quando você começar a viver o seu chamado, eu vou te abençoar. Aleluia. Eu cuido de você. E assim Ele está falando para cada um nesta noite. Aquele que enterrou o seu chamado, que enterrou o que Deus colocou nas suas mãos, desenterre. Porque a partir do momento que você começar a viver o que Deus tem para você, o que Deus colocou na sua vida, Deus vai te abençoar. Aleluia. E assim Deus me deu outra filha, maravilhosa, saudável, perfeita. E não só isso. Deus está cumprindo na minha vida uma promessa que Ele me fez há quase 9 anos atrás. Aleluia, Deus. Que quantas vezes no decorrer desses 9 anos eu parava e me perguntava, meu Deus, será que vai acontecer? Quando que vai acontecer? Será que era verdade aquilo que o pastor estava falando para mim? Porque quando demora muito tempo, a gente começa a achar que não é verdade. Mas hoje eu estou vivendo a promessa que Deus fez para mim há 9 anos atrás. Aleluia. A promessa que foi que um dia eu cheguei na igreja, eu tinha acho que uns 3 meses só, era nova convertida. Coloquei o meu joelho no chão e falei, Senhor, abre as portas de emprego para mim. Eu preciso. Nós estávamos passando por dificuldade. E o Senhor veio, no final do culto, usou o pastor João para falar, o Senhor vai abrir um lugar bom, que você vai se sentir bem, vai iniciar um cargo
e rapidamente vai passar para outro cargo melhor. Glória a Deus. Eu imaginava que eu ia entrar de zeladora numa loja, e ia para caixa, ia para vendedora, ia entrar de zeladora numa escola, porque me formei em pedagogia, ia passar para professora, algo assim, porque o nosso pensamento é pequeno. Só que o Senhor me colocou todos esses anos. Passamos por provações, por dificuldades, mas Ele nos cuidou, Ele nos protegeu, nunca deixou faltar o alimento, nunca deixou faltar o que vestir, nunca deixou faltar a gasolina do carro, por mais difícil que estava esse nosso. Nos deu uma casa, nos deu um carro, nos deu uma família. Aleluia. Passei por um processo muito difícil, doloroso. E no momento que eu menos esperava, o Senhor falou assim: está aqui a sua promessa. Glória a Deus. Me colocou dentro de uma empresa maravilhosa, com pessoas tementes a Deus, honestas, acolhedoras, que não passam, ninguém passa por cima de ninguém. Eu iniciei como estagiária e dentro de 40 dias eu fui para corretora de imóveis. Então iniciei um cargo pequeno e passei para um cargo importante. E a todo momento, a cada venda, a cada processo, a cada preocupação, eu agradeço a Deus. Porque hoje eu tento viver o meu chamado. Eu tento viver, por mais difícil que seja, a gente não consegue tirar um tempo para ler a palavra, não consegue tirar um tempo para estudar. Mas depois que eu passei pelo processo doloroso que foi, e eu entender que eu precisava viver o meu chamado para o Senhor abençoar a minha vida, até chegar aí é difícil. É muito difícil. E eu quero dizer para você nesta noite: desenterre o que você enterrou. Tire o que você enterrou, colocou lá na lama, e volte a viver o seu chamado. Não enterre novamente. Não deixe as críticas das pessoas que deveriam te acolher te abater. Não deixe as palavras das pessoas te colocar para baixo. Pensar em desistir porque fulano falou alguma coisa que não agradou você. Porque quem te chamou foi Deus. Quem vai te capacitar é Deus. Quem vai te proteger, quem vai te cuidar é Deus. Quem vai colocar as palavras na sua boca, as atitudes, é Deus. Quem vai abençoar o seu louvor é Deus. E quem vai receber também é Deus. Verdade. Aleluia. O Senhor está nos chamando. O momento da igreja aqui na terra está se findando. Está se acabando. Mas para nós chegar lá no céu, para nós andar na rua de ouro, para nós ceiar na mesa que o Senhor foi nos preparar, nós precisamos viver o nosso processo. Deus. E o nosso processo, por mais doloroso que seja, nós não podemos não viver ele. Viva o seu chamado. Aceite o seu chamado, que o Senhor vai te abençoar. E por aí vai iniciar o seu processo para chegar ao céu. Aleluia, Jesus. É lutas diárias. São pedras todos os dias que são tacadas a nós. Mas vamos glorificar, porque é o processo que nós criamos caráter. Aleluia, Deus. Verdade, Deus. Às vezes eu olho as igrejas cheias, algumas igrejas cheias, mas quando você vai olhar o que tem por trás daquilo ali, foge do caráter que Deus nos ensinou. Foge da honestidade que nós devemos ter. Fazem coisas forçadas, fazem coisas estranhas para chamar a atenção dos olhares. E muitas pessoas abandonam
implementar isso dentro da igreja, essas coisas forçadas dentro da igreja, pintar a parede da igreja de preto, colocar um somzão, fazer revelações às vezes carnais, óbvias, porque aquela revelação que vem do céu, ela é uma revelação profunda. E hoje os pastores, alguns revelam coisas óbvias, tipo assim, irmã, seu cabelo é castanho. Estou revelando que seu cabelo é castanho. Coisas óbvias. Deus. Se eles quisessem, eles implementariam isso aqui. Só que eles vivem a essência do Espírito Santo, a honestidade que o Senhor nos ensinou, o caráter. E às vezes o que as pessoas querem, e por isso que as igrejas estão ficando vazias, é viver o forçado, é viver aquilo que não é real. Mas aquilo que é real está aqui. Aleluia, Deus. E só existe um caminho para chegar no céu. É isso daqui. Glória a Deus. Além disso daqui, é viver o nosso processo, é viver o nosso chamado. É aceitar aquilo que Deus tem em nossas vidas. Para que a conclusão disso tudo seja a igreja caminhando para o céu. Aleluia. Seja nós lá no céu comemorando com Cristo a vitória. Aleluia. Vamos continuar firme. Por mais que venha vontade de desistir, todos nós temos. Mas vamos continuar. Nem que seja se rastejando, mas suplicando força, pedindo para Deus renovar nossa fé, renovar nossa força todos os dias. Verdade. Vamos continuar, porque está pertinho. Está bem pertinho. Os dias estão corridos. O amor está se esfriando. As coisas ruins estão acontecendo. E está perto do Senhor nos chamar. Está perto de despedirmos dessa angústia, dessa agonia e vivermos o nosso maior propósito, que é morar com Deus. Aleluia. Essa é a palavra que eu tenho nesta noite para trazer para os irmãos. Aleluia. Vamos nos apegar ao nosso chamado. Verdade, Deus. Vamos viver o que nós temos, o Senhor colocou em nossas mãos. Vamos seguir em frente, caminhando, sem desistir, sem olhar para trás, porque as bênçãos vão chegando e às vezes no nosso dia a dia nós vamos ignorando aquilo que Deus está nos dando, as bênçãos que Deus está nos dando. Mas todos os dias Ele nos abençoa, nos permitindo levantar da cama mais uma vez. Ter o fôlego da vida mais um dia. Não vamos desistir. Vamos suportar o nosso processo para nós alcançar o propósito, que é morar nos céus, que é estar com Deus. Assim eu agradeço a oportunidade desta noite. Amém.